Olá pessoal, estamos aqui com ele, João Kepler. Ele que é um cara que eu não escondo a minha admiração, eu digo muito que eu me espelho nele como mentor e como empreendedor, o cara que já investiu em mais de 450 startups e dispensa apresentações, é quem mais entende do assunto no país, né, sobre investimento em startups, investimentos em inovação. João, a gente tem feito esse roadshow pelo Nordeste, né? Você com o Thiago Nigro, para falar sobre investimento em ação, mas investimento em inovação, em startups. Qual é a missão que vocês desenvolvem nesse sentido e qual é a lição que você traz desse roadshow que a gente tem feito? Primeiro, a gente trabalha na democratização do acesso ao capital. A gente quer que mais e mais empreendedores consigam acessar o capital e mais pessoas consigam entender os riscos e os benefícios de fazer investimento em negócios. Porque investir em ações, na verdade, você está investindo em negócio, uma empresa mais estruturada lá na ponta depois que ela vai na bolsa. E o que eu faço em startup nada mais é de você fazer investimento num passo anterior a isso. Então, o que a gente procura fazer nesse workshop, nesse roadshow, é justamente mostrar que qualquer um pode fazer investimento desde que aprenda e consiga administrar os riscos envolvidos no negócio. E que, de certa forma, é uma boa operação. Tem dois públicos, eu digo muito isso e observo, para qual você fala, né? Inclusive no livro dele, essa Bíblia dos investimentos que eu chamo Smart Money, ele dirige a palavra, digamos assim, a mensagem para esses dois públicos. Um é o investidor, ou o cara que tem capacidade para se tornar investidor, né? Que você traz informações, e o outro é a própria startup, a empresa de como captar investimentos, né? Que tipo de lição, vamos começar por um público, depois o outro, para os investidores, né? O que é que ele precisa fazer para começar a investir? Bom, o investidor, primeiro que ele tem que entender aquilo que eu estava falando agora há pouco, dos riscos envolvidos e da oportunidade que é investir em startup. Agora, a lição e a mensagem que eu deixo para quem quer investir em negócios é simplesmente você acompanhar alguém que já faz isso. Ou então você buscar uma oportunidade em cima daquilo que você conhece. Porque o que a gente faz, na verdade, é chamado de smart money, dinheiro inteligente. Então é muito mais do que simplesmente só o dinheiro. O investidor, quando ele quer entrar numa startup, ele entra com mentoria, com apoio, com conexão, com sinergia daquilo que ele faz, com entendimento. Então essa é a grande oportunidade dele dar muito mais do que dinheiro. Então se você quer começar a investir, procure negócio na sua área de agricultura, invista em startup de agro, área de saúde, startup de health tech e por aí vai. Então, e se você não sabe fazer, procure pessoas que já fazem para te orientar e para você seguir alguém que já faz isso. Ainda sobre investir, se eu lhe perguntasse sobre risco, é possível dizer que existe um risco maior ou menor nesse tipo de investimento em startup? Por exemplo, uma pergunta didática, se eu lhe perguntasse, João, é mais arriscado investir em startup ou comprar ações da bolsa? É possível fazer uma avaliação desse tipo e ter uma resposta mais objetiva? O investimento em startup você tem a possibilidade de ter uma maior rentabilidade, digamos assim, com um risco maior, porque são empresas menos maduras, são empresas que estão começando, ou até um pouco mais, já em fase um pouco mais avançada, mas não chegaram ainda na Bolsa de Valores, no que a gente chama do IPO, né, de abrir ações e listar na Bolsa de Valores. Essas empresas que são listadas, são empresas que precisam estar muito estruturadas. Então, quem investe em uma ação está pagando um preço maior, porque ela já passou por todas essas fases, mas em compensação o risco é menor. Tem o risco da oscilação de cair o preço da ação? Tem. Mas só que você não tem muito risco empresarial do negócio não dar certo. Então quem investe em uma startup é possível dele ter um ganho muito maior num prazo de 8 anos. Inclusive eu observei na sua palestra que você traz o exemplo do Facebook e do Uber, né? De empresários, investidores que deixaram de investir nessas empresas quando elas ainda eram empresas iniciantes. E perderam de ganhar bilhões aí. Perderam de ganhar milhões e bilhões e esse que vos fala, inclusive. Você, então, não perdeu a oportunidade, né? De várias delas, não só essa, como várias empresas eu não entrei. Acontece muito? Acontece muito. Eu digo que nós sofremos de FOMO. Hoje eu sofro de FOMO, que é uma doença que eu aprendi, que eu peguei depois que perdi essas oportunidades, que é FOMO, Fear of Missing Out. Medo de perder uma oportunidade. Então chega um empreendedor para falar para você alguma coisa, algum projeto, você quer ouvir.
Porque você pode estar ali perdendo uma oportunidade de fazer um grande negócio no futuro, de botar pouco dinheiro e multiplicar esse dinheiro. Porque o que a gente faz mesmo é múltiplo do valor investido. Certo. E do lado do empreendedor? Do lado do empreendedor. O cara que está começando uma startup, tem uma ideia, eu tenho uma empresa já rodando. Qual o caminho? Como é que ele deve começar para ele captar investimentos, investimentos? O principal caminho é ler o Smart Money, a arte de atrair investidores e dinheiro para o seu negócio. Tá, esse livro, como você falou, ele é muito voltado para quem precisa captar dinheiro, né? Independente se é só uma startup ou não, ele faz um open mind, uma abertura de mente da sua forma de pensar e enxergar investimento no sentido de captação. Então, a primeira coisa é ler esse livro. E aí, as dicas que eu deixo depende muito do estágio que o empreendedor está. Então, se o cara está apenas com a ideia na cabeça ou quer ter uma ideia de como empreender, é um caminho. Se ele já está com a ideia um pouco mais andando, validando é outro caminho. O desenvolvimento. Se ele já está com o negócio pronto, também é outra dica. Qual que você quer que eu dê? Qual das três? Escolhe uma. Se o negócio já desenvolvido, com a empresa faturando, o momento aí também, se ele já tem uma empresa rodando, faturando bem, quais são os fatores que levam ele a decidir se deverá ou não buscar investimento, né? Porque às vezes o investimento é importante para acelerar um pouco aquele crescimento, mas muitas vezes pode tomar também um volume maior das ações e ele nem precisaria daquele investimento para fazer seu negócio crescer. Dinheiro demais atrapalha muitas vezes, né? O empreendedor, ele precisa, eu digo sempre, o empreendedor tem que ter duas cenouras. Uma na frente para ele correr atrás e uma atrás cutucando ele. E dinheiro demais meio que atrapalha isso. Mas brincadeiras à parte, o empreendedor ele precisa perceber, principalmente já está com o negócio mais... que ser uma startup é permanecer em modo fundraising on, modo de captação sempre. Porque o que vai fazer o valor da sua empresa são as rodadas de investimentos subsequentes. Então, o que você tem que reinvestir tudo que está ganhando. Então, se eu te puder dar uma dica, reinvista, não distribua dividendos, pague prolabore do nível de mercado para os seus trabalhadores e seus fundadores, mas nunca para os acionistas. Então, nunca para os investidores. Então, se eu tiver que dar uma dica é essa, faça processo de captação. Por isso é que essas empresas valem bilhões, porque elas sempre estão recebendo rodadas subsequentes de investimento. E quando isso acontece, seu valor está setado. Na sua análise de empresas, você privilegia investir em algum segmento específico, em empresas que crescem de forma exponencial, que têm escalabilidade? Quais são os critérios que você utiliza? Eu tenho um critério que é o que eu não quero fazer. É um pouco diferente, né? Apesar de ter uma tese, mas eu privilegio aquilo que eu não invisto naquilo que eu tenho certeza que eu não gosto ou que não vai dar certo. Então, por exemplo, a gente não investe em negócios B2C. E o que é B2C? Por exemplo, o WhatsApp, que presta serviço para o consumidor final. Muitas vezes não tem modelo de negócio, não tem monetização. Eu não investiria no WhatsApp por isso. Mas não foi vendido por bilhões? Foi. Mas até ele chegar lá, foi capital intensivo para colocar, para permanecer no ar. E eu invisto em negócios que tenham, startups que tenham um modelo de negócio definido de monetização. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é e-commerce. Eu não investe em e-commerce, porque e-commerce é capital intensivo. Você tem que botar o tempo todo dinheiro, investir em marketing, custo de aquisição de clientes, é pesado. E a gente tem uma experiência com e-commerce não muito boa. Serviço para e-commerce, ok. E-commerce não. Nada contra e-commerce, muito pelo contrário. É uma área que cresce muito no Brasil e vai crescer muito mais. Mas não é uma área que eu digo que é uma startup que tem uma tecnologia proprietária que você possa alocar um recurso para isso. Acho que e-commerce mais você aloca recurso para comprar estoque, material, para poder revender, né? Então, esses são os pontos da tese. Aí o lado que a gente olha são startups que têm uma causa, que esses empreendedores têm um propósito, né, na perspectiva dos outros, não só na sua. Esses empreendedores que têm um modelo de negócio recorrente, mensalmente tem algum valor a receber, e são negócios que tenham mais de um ano de vida, que esteja essencialmente o que a gente esteja pronto ou em busca do PMF, que chama de Product Market Fit, que é uma convergência de vários fatores. Então é isso, basicamente é isso que a gente olha como prioridade.
Beleza, Kepler, queria agradecer. Tá, e uma última pergunta. Até quando você quer chegar à meta de investir em 1.000 startups? Tem um prazo definido? A gente tem, é final de 2020, não sei se vou chegar, já está 450. Se você fizer uma conta inversa, quantos meses faltam, quantas startups tem que investir, é muito difícil chegar, mas a gente está no caminho, estamos no rumo. Eu preciso receber mais projetos, né, e acelerar a nossa capacidade de investimento. Então isso também é uma equação difícil de fazer, porque requer muito investimento, muito capital próprio e de terceiro junto com a gente, mas a gente está aí até final de 2020, espero conseguir chegar nas 1.000 startups, que se a gente conseguir isso, faz parte do nosso plano inicial da empresa. Né? Beleza, meu amigo João Kepler, o maior investidor de startups do país, um cara que eu admiro. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista e por estar fazendo isso, essa contribuição aqui por Natal, por Fortaleza, por todas as cidades onde a gente tem passado, levando essa mensagem. Bacana, Jean. O que vocês fazem é muito importante para a comunidade do Nordeste. Eu digo sempre que a oportunidade aparece para quem aparece para ela, e você está abrindo a oportunidade não só para quem está na plateia, mas também para a gente que está falando, de poder olhar o projeto das pessoas, poder participar desse contexto. Então, eu que agradeço. Parabéns aí ao Fórum Negócio. Obrigado, amigo.